Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria redobrada, para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, onde estudamos, aqui nesse espaço, o livro Obras Póstumas. É um livro muito pouco estudado ainda no movimento espírita. A gente sabe que os textos não foram compilados por Allan Kardec, mas foram escritos por ele. Muitos desses textos eram ensaios apenas. Ele fazia ensaios, ele escrevia, depois fazia análises, depois amadurecia mais o assunto. Por isso que ele mesmo, Kardec, não publicou nenhum desses textos antes. Eles foram publicados após o seu desencarne por iniciativa de Amélie Gabrielle Boudet e o Ley-Marie. Então, podemos ter vários momentos no livro Obras Póstumas que são ensaios onde Kardec estava fazendo aquele estudo. É muito interessante porque é como se nós estivéssemos estudando a Revista Espírita, que também era um laboratório de ensaio para Allan Kardec. Então é muito interessante nós acompanharmos todo esse esboço, toda essa criação por Kardec, para a gente verificar como era a linha de raciocínio do Kardec, como era a meta dele de trazer para nós o que era melhor dos estudos. Então, dando continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, nós ainda estamos no capítulo da introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Aqui nesse capítulo é a introdução a este tema, fotografia e telegrafia do pensamento. O próximo capítulo já entra direto em fotografia e telegrafia do pensamento. Mas ainda estamos na questão da introdução desse tema. Então, Kardec, nós estamos lá na página 134 da edição da FEB, né? E, continuando o texto, Kardec diz o seguinte: não podem essas influências ser a causa determinante de certas ideias, dessas ideias que em dado momento se nos tornam comuns e a outras pessoas, desses pressentimentos que nos levam a dizer: paira alguma coisa no ar, pressagiando do tal ou tal acontecimento. Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou de mal-estar moral, de alegria ou tristeza, não serão efeitos da reação do meio fluídico em que nos encontramos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e que nos envolvem como as emanações de um corpo odorífico? Não podemos pronunciar-nos afirmativamente de modo absoluto sobre essas questões, mas é forçoso convir, pelo menos, em que a teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispirítico abre um campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Ou seja, o que Kardec está querendo nos colocar é que esse fluido que nós já vimos estudando, que é o fluido cósmico universal, que ele é emanado por todo o universo, a partir do fluido cósmico universal, que é o elemento primário de toda e qualquer matéria no universo inteiro, ele vem para cada um de nós e nós individualizamos esse fluido. Ou seja, nós damos a esse fluido as nossas características de acordo com o pensamento que nós vamos fazendo.
Ou seja, ao pensarmos moralmente, né? Nós temos a nossa moral, então nós não pensamos de acordo com a moral de outro. O que é pensar de acordo com a moral? Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou pensar de forma ruim, negativa, maldosa. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou pensar de forma boa, de forma a beneficiar as pessoas, etc. e tal. É claro que nós, na nossa faixa evolutiva, nós temos os nossos altos e baixos. Nós temos pensamentos maravilhosos em determinados momentos, em outros momentos nós temos pensamentos tenebrosos. Então nós ficamos, entre aspas, numa média entre o bem e o mal, né? Como se fôssemos aquela bola de ping-pong, passando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e a gente fica à mercê desses nossos sentimentos, e a partir desses pensamentos que nós estamos naquele momento gerando, é que vamos influenciar esse fluido que é individualizado. Mais uma vez, é interessante e é muito importante nós dizermos isso. É isso que Kardec está dizendo, que quando ele fala que não podem essas influências ser a causa determinante de certas ideias. É uma pergunta. Dessas ideias que em dado momento se nos tornam comuns e a outras pessoas, desses pressentimentos que nos levam a dizer: paira alguma coisa no ar, pressagiando tal ou tal acontecimento. É exatamente isso. Kardec está dizendo é que a Joana de Ângeles tem uma expressão que ela chama de psicosfera. É como se nós estivéssemos envolvidos, aliás, como não é? Nós estamos envolvidos por uma camada de pensamentos. Nós não temos a atmosfera, que é essa camada de ar em torno do planeta, que faz, dentre outras coisas, com que nós possamos respirar, absorver o oxigênio e expirar o gás carbônico, entre outras coisas, é claro, né? A atmosfera tem várias funções, então ela cumpre cada uma dessas funções de forma maravilhosa. Então a atmosfera, por exemplo, impede que corpos celestes, como meteoros, meteoritos e tal, eles cheguem à superfície da Terra e causem um grande desastre, um grande acidente, porque quando entra na atmosfera da Terra qualquer corpo celeste, ele tem que ter um ângulo e uma velocidade determinada. É isso que fazem as naves, as aeronaves, os foguetes, quando reentram na camada da atmosfera da Terra. Mas os meteoritos, os meteoros e tal, eles vêm e são muitas vezes pulverizados na entrada dessa camada de atmosfera, de ar. Assim como existe a camada da atmosfera, existe essa camada de pensamentos. Ou seja, a camada de pensamentos, ela funciona mais ou menos como essa camada de ar. Ela recebe de nós, de todos nós, encarnados e desencarnados, os nossos pensamentos. Esses fluidos, eles vão sendo emanados por nós e carregando os pensamentos que são próprios de cada um de nós. Então vocês imaginam que hoje nós estamos passando essa questão do Covid-19, ou da Covid-19, melhor dizendo, e a humanidade como um todo, ela está sendo contaminada, não é? Claro, existem exceções e por aí vai. Eu não quero entrar nesse mérito da saúde propriamente dita física, mas sim dos pensamentos. Quando nós nos colocamos de forma temerosa, pavorosa, né, chegando mesmo a uma condição de pânico, nós acabamos, com o nosso pensamento, nós vamos atrair todos aqueles pensamentos e vamos engrossar o caldo, ou seja, vamos amplificar esses pensamentos de medo, de pânico, de terror. E o que acontece? O vírus, que é um elemento vivo,
ele não é um elemento morto, ele não é uma pedra. Esse vírus acaba sendo atraído pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos de todos que estão nessa faixa aí de vibração, de pânico, de medo, aquela coisa do meu Deus, o que vai ser de mim, eu vou morrer. E claro, a gente sabe hoje, através da doutrina espírita, que a morte é apenas uma transferência de um andar para o outro, de um ponto para o outro. Como chamamos? Do mundo material para o mundo espiritual. Nós somos espíritos e nós simplesmente deixamos o nosso corpo físico, que era um veículo necessário para os momentos em que nós estávamos na matéria, no plano físico. Então, a morte não pode ser esse fator de temeridade absurda. Se ela vier, é porque ela tinha que vir. A morte, ela vem no momento certo. É óbvio que nós sabemos que muitas vezes nós antecipamos o nosso retorno à pátria espiritual porque nós fazemos do nosso organismo físico, muitas vezes, coisas negativíssimas. Então é preciso também que nós tenhamos responsabilidade. Mas, quando nós estamos entrando nessa questão do pânico, do medo exagerado, porque o medo é bom, é uma forma de nós evitarmos certas situações que podem danificar o nosso organismo físico. Mas o medo exagerado, tudo que é exagerado já não presta. Então nós vamos mandar esse pensamento, vamos engrossar essa psicosfera, uma atmosfera de pensamentos, entre aspas, vamos engrossar essa psicosfera, e enquanto nós estivermos dessa maneira, temerosos em excesso, e também com o nosso pensamento tendo atitudes íntimas egoístas, isso aí é que atrai o nosso queridíssimo novo coronavírus. O vírus é atraído porque nada acontece por acaso, né? Se o vírus chega até cada um de nós, é porque nós estamos atraindo esse vírus. Ele não chega, não está passando na esquina, de repente olha, opa, olha lá o João, vamos lá, pum, aí vai para o João. Não existe isso. Esse vírus é atraído por cada um de nós de acordo com o nosso pensamento. Assim como tudo que ocorre na nossa existência é atraído através do nosso pensamento. Mas, meus irmãos, vocês estão ligadinhos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e antes de mais nada, queria agradecer imensamente a ajuda que vocês têm conseguido dar para nós, porque a Rádio Rio de Janeiro, nesse momento em que os Correios principalmente não estão trabalhando de forma normal, digamos assim, os boletos do Clube da Fraternidade, por exemplo, não estão chegando nas pessoas que fazem parte do Clube da Fraternidade. E muita gente só paga aquele boleto, eles não depositam, eles não contribuem de uma outra forma, eles pagam aquele boleto, e é forma de vocês nos ajudarem a manter a emissora da Fraternidade no ar. Porque nós não temos subsídio do governo, nós não temos nenhuma empresa que está patrocinando a Rádio Rio de Janeiro, nada disso. Quem patrocina a Rádio Rio de Janeiro é o Clube da Fraternidade, são as pessoas que participam desse Clube da Fraternidade e aquelas pessoas que depositam, né, mensalmente ou esporadicamente algum valor nas contas da Rádio Rio de Janeiro. Eu quis fazer esse parênteses porque é um momento crítico, como falei, a nossa arrecadação caiu muito, nós estamos tendo dificuldades em pagar, em honrar os nossos compromissos, porque com a queda da arrecadação, claro, os custos continuam os mesmos, nós temos um custo mínimo para funcionar. E se nós temos um custo mínimo para funcionar, nós não podemos baixar mais. Se nós baixarmos mais desse custo, nós já fizemos todo tipo de estudo possível, mas se nós baixarmos mais desse custo, o que vai acontecer é começar a cair a qualidade da rádio, seja na questão da sonoridade, seja na questão da preparação
das matérias todas que nós levamos ao ar. Então, nós não queremos isso, eu acredito que ninguém quer, nem que a rádio saia do ar, nem que a qualidade da rádio caia. Então, nós pedimos a quem puder, quem tiver possibilidade, entra no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Você vai ver lá a aba do Clube da Fraternidade. Você pode contribuir ou se cadastrar no Clube da Fraternidade, tá? E agradeço imensamente o carinho e a atenção e a compreensão de cada um de vocês, que neste momento paramos um estudo para falar a respeito dessa situação. Mas está tudo rigorosamente certo. Voltando ao estudo de obras póstumas, nós estamos falando a respeito da influência do nosso pensamento. O pensamento, como diz Kardec, ele faz com que esse fluido que chega até nós, o fluido cósmico universal que chega até nós, que nós absorvemos, ele é individualizado, ou seja, quando o fluido chega, ele chega de forma universal, igual para todos. Quando nós absorvemos esse fluido, o que ocorre é que nossos pensamentos vão fazer com que esse fluido seja desta ou daquela natureza, de acordo, claro, com o nosso pensamento, mais uma vez. E aí nós vamos emitir, nós vamos mandar esse fluido porque nós recebemos e enviamos o tempo todo. Nós recebemos, é como se fosse o seguinte, imagina que eu estou com um aparelho, que esse aparelho absorve o ar, e aí nós programamos esse aparelho para soltar o ar com, por exemplo, mais oxigênio do que gás carbônico, entre outras coisas. Então ele vai absorver de forma igual o ar como temos em toda a atmosfera e vai soltar do outro lado um ar com riqueza de oxigênio. Ou então eu posso programar para que ele solte o ar com riqueza de gás carbônico. Então, eu não sei se quimicamente é possível isso, eu estou só dando um exemplo para entendermos a questão do pensamento. Então, quando esse aparelho soltar o ar do outro lado, ele vai estar rico em gás carbônico e não em oxigênio. É a mesma coisa que nós. Imagina que nós sejamos esse aparelho. Nós absorvemos o fluido e, de acordo com os nossos pensamentos, vamos soltar esse fluido com mais pensamentos benéficos, mais pensamentos de ansiedade, mais pensamentos de amor, mais pensamentos de mais carregado, né, esse fluido de fraternidade, ou mais carregado de egoísmo. Então é isso que nós fazemos. O mundo de regeneração, então, ele só chega nessa análise que Kardec faz, maravilhosa, ele só chega quando toda essa psicosfera estiver numa balança, se nós pudermos colocar numa balança os pensamentos bons, os fluidos bons e os fluidos maus. De um lado fluido bom, do outro lado fluido mau, que está sendo gerado pela humanidade encarnada e desencarnada. É bom que a gente sempre lembre, somos espíritos. Como espíritos, nosso atributo essencial é o pensamento. Então nós geramos o tempo todo, emanamos o tempo todo os nossos pensamentos. Esses fluidos que saem de nós vão carregados com esses pensamentos. Mais uma vez, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí a psicosfera do planeta Terra pode ficar, eu acredito que até este momento em que nós estamos passando pelo momento da transição planetária, o lado do mal, dos maus pensamentos, do egoísmo, etc. e tal, ele está muito mais pesado até então do que o lado do bem, dos pensamentos bons, etc. e tal. O que nós precisamos fazer, então, para esse planeta de regeneração chegar mais rápido, é fazer com que o lado da balança que está o bem, ou seja, estão os pensamentos bons, que ele seja mais pesado, que nós possamos emitir, então, mais pensamentos bons do que pensamentos maus. Mas não se iludam, nenhum de nós vai passar
de pensar em coisas ruins, muitas vezes, para pensar 24 horas por dia somente coisas boas. Não vamos, por enquanto, conseguir dessa forma. Agora, esse é um exercício, como tudo na nossa vida. Exercício, nós temos que exercitar. Se algo me vem que é negativo, eu preciso fazer o filtro e devolver aquilo que é negativo como algo positivo. Lembrando daquele conto. Bem pode ter acontecido, claro, que o conto é muito interessante, mas é um conto, é uma história com Jesus estava com seus discípulos estavam indo à frente de Jesus ficou para trás, caminhando mais lentamente, os discípulos andando e tal, de repente viram um cachorro atropelado, deve ter sido atropelado por uma carruagem daquela época, e ele estava todo estraçalhado. Imagina a cena de um cachorro atropelado e todo arrebentado, o corpo físico do cachorro todo arrebentado. Então cada um dos discípulos emitia uma sensação pior do que o outro. Um falava: nossa, você viu aquele cachorro todo arrebentado, olha aquele pedaço ali dele, olha a pata quebrada, e por aí vai, né? Imagina a cena, imagina os comentários. Parece até que a gente está ainda vivendo naquela época, né, meus irmãos? A gente olha uma cena e ao invés de olhar a parte boa, a gente olha a parte ruim. E tudo bem, passaram e tal, aqueles comentários duraram um bom tempo e eles pararam para esperar Jesus. E quando Jesus estava passando pelo cachorro, ele olhou para o cachorro e deu um sorriso. E continuou andando, Jesus continuou andando e chegou até onde estavam parados os discípulos. E os discípulos olhavam para Jesus assim com a cara de quem, nossa, que coisa horrível, né, Jesus? Aí falaram assim: Jesus, você viu que coisa terrível aquele cachorro, como ele tá muito arrebentado e tal. Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês viram que lindos dentes tinha aquele cachorro? Ou seja, em tudo nós podemos tirar o lado bom. Nós podemos olhar qualquer situação, e esta situação em que estamos passando não é diferente. É uma situação em que nós podemos sim pensar: nossa, que coisa horrorosa, nós estamos em casa, nós não podemos sair de casa, estamos prisioneiros dentro da nossa própria casa e tal, não podemos trabalhar, e, meu Deus, como é que vai ser para pagar as contas, etc e tal. A gente entra nessa coisa, né? Não é, vamos dizer assim, não é errado a gente se ocupar das coisas, mas se preocupar com as coisas é muito negativo. E mais ainda, que nós normalmente, eu digo nós, a humanidade como um todo, tendemos a ter aqueles pensamentos de, poxa, não vai dar certo, vai tudo ficar ruim, vai acabar o mundo, e etc, 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 etc. Ou seja, a gente sempre busca pensar pelo lado negativo. Vamos fazer um exercício, vamos começar a olhar e falar assim: caramba, que coisa boa, o ar está mais puro, como muita gente está relatando no mundo inteiro, não é aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. No Brasil começou agora há pouco tempo, então a gente não tem muito essa sensação, apesar de que onde eu moro, na minha casa, tem um terraço, e eu vou lá para o terraço, e eu moro num local um pouco mais elevado. Eu olho para o céu e eu fico maravilhado, que o céu está lindo, o céu está maravilhoso. Hoje está nublado, sim, chovendo, sim, aqui no Rio de Janeiro, mas maravilhoso o céu, quando a gente olha, consegue ver as estrelas melhor, né? E a sensação mesmo, o ar está muito melhor, mais puro. Outra coisa que está acontecendo, as pessoas estão mais preocupadas umas com as outras. Vocês já perceberam isso? Hein? Então, vamos olhar por esse lado, vamos olhar sempre pelo lado bom, pelo lado positivo. Que coisa boa! O meu parente adoeceu com a Covid-19.
tudo bem, vamos orar para que aconteça o melhor com esse parente, com esse amigo, com esse conhecido, que seja lá quem for. Mas também vamos pensar nos outros. É muito comum a gente falar assim, graças a Deus minha família não tem ninguém doente. Poxa, mas tem outras pessoas doentes. Então vamos exercitar isso para que a gente possa transpor esse momento com mais galhardia. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Muita paz, muita luz e até o próximo programa, se Deus assim permitir. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós estamos estudando os itens 10, 11 e 12, que tratam do tema muito se pedirá àquele que muito recebeu. E para isso, para realizar essa tarefa, essa reflexão, temos o nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, mas contamos hoje também com um convidado muito especial, muito querido de todos nós aqui, que é o professor Jorge Medeiros, que vai ajudar a esclarecer e trazer luzes para o tema. E contamos também com o suporte técnico competente do nosso querido Jefferson. Então vamos, para realizar essa tarefa, desses itens, dessa reflexão, desse estudo sobre isso, nós já verificamos no outro programa que nós precisamos, como espíritas, é dada a tarefa ao Espiritismo, a tarefa maior de disseminar as ideias do Cristo, né, do Evangelho, e sabemos que só com o Evangelho fica difícil por vários motivos que Kardec expôs. Então, precisamos de uma tarefa consciente e séria dos espíritas para que isso se realize. Então, eu vou puxar uma reflexão e pedir o Tony e o Jorge que nos ajudem a
meditar sobre isso e esclarecer para a gente. Se essa tarefa do espírita é tão importante para que ele se prepare o suficiente para ser escolhido, é necessário que ele tenha uma postura na divulgação, seja divulgação tradicional, através de palestras, exposições, ou a tarefa em outras tarefas, ele também está divulgando, mas, sobretudo, também nas suas atitudes. E aí eu pergunto, quando ele divulga, ele precisa, para que ele realmente seja um escolhido no futuro, ele precisa ter uma postura de seriedade e de fidelidade, e muitos não têm. Usam o sofisma, como disse o próprio Jorge, o sofisma da paixão, e vão, percorrendo outros caminhos que não o de esclarecer. Então, gostaria que o Tony, dando boas-vindas a ele e ao Jorge, que eles falem um pouquinho sobre isso. Veja bem, Marta, a gente tem que sempre tentar interpretar bem o que Allan Kardec escreveu, para poder dar continuidade ao que ele está pedindo. Se a gente não entender exatamente o que ele quer, ler por ler, não vai ficar completa a tarefa que nos é destinada. Não basta eu ler, entender que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender realmente o que Kardec quer que eu faça. Então, o que ele está fazendo aqui? É lógico que esse texto aqui de Jesus cobrava dos fariseus uma atitude, já que eles eram doutores da lei, eles conheciam a lei. Então Jesus cobra deles a divulgação correta e o cumprimento da lei. Eles se furtavam a isso com desvios, usando a tradição oral para escapar vamos dizer assim, da rigidez da lei séria, a lei mosaica, eles escapavam. Então, naquele tempo era assim, e Jesus cobrou. Então, Kardec traz o quê? Aqui logo no primeiro parágrafo da sua explicação. Ele diz assim, essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. Ou seja, as máximas de Jesus. E aí eu não me prendo só a esta, de muitos se pedirá quem recebeu. Eu incluo todas as máximas que Jesus nos trouxe no Evangelho. Vale tudo que ele trouxe são as máximas. E diz aqui, Kardec, a aplicação dessas máximas estão no ensino dos Espíritos. Os Espíritos trouxeram este ensino através do quê? Da codificação espírita. Então, quem estuda a codificação espírita e é um espírita, está em contato direto com a fonte, como o Jorge citou aqui no intervalo do programa. Porque nós estamos com contato com a fonte, direto. Estamos recebendo de quem escreveu, de quem pensou, de quem fez, traduzido, lógico, para o nosso idioma aqui, pelo Allan Kardec. Mas é isso aí. Então, nós somos os fariseus modernos, os fariseus eram o espírito da antiguidade. Agora, não podemos agir como os fariseus. Ficar com subterfúgio. O que ele pede aqui de nós? Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Então, além da divulgação em si, pelos meios de comunicação que nós conhecemos, pelo ensino em casa aos nossos filhos, pelo tudo, vale também a prática. E isso que ele está cobrando de nós, a prática disso aqui. Diz aqui, todavia, além do Evangelho que o contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantas pessoas não leem? Ou seja, mesmo dentro das seitas cristãs, o Espiritismo está incluído, quantas pessoas não leem o Evangelho? Tudo bem, cada um com o seu problema, não vamos discutir. Há impossibilidades, realmente. As pessoas não leem. E entre as que leem, quantas realmente o compreendem? Eu acrescento, e quantas compreendem e não praticam? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas pela maioria dos homens. E são perdidas modernamente por culpa de quem? Nossa. Nós não podemos cobrar outras religiões, cada um no seu quadrado, como diz minha neta lá. Cada um no seu quadrado. O problema deles lá. Agora, nós aqui, que estamos recebendo da fonte, temos que assumir nossa responsabilidade na divulgação
e no cumprimento e nos exemplos dados em casa já, começa em casa. E espalhando por onde for possível. É isso que eu penso que é o recado dado aqui por Allan Kardec neste parágrafo. Eu nem vou discutir mais o resto do texto. Este parágrafo aqui, para mim, é lapidar. Sim. Com a palavra Jorge agora. Jorge. Então, a responsabilidade. E é interessante porque, de modo geral, se a gente não se aprofunda nesse conhecimento, como diz Jesus, a gente está numa base que não é sólida. E quando a base não é sólida, nós ficamos à mercê de todas as novidades. E é natural daquela pessoa que não tem base, o Espírito de Verdade chama a doutrina espírita de a pedra de toque. É onde a gente vai testar aqueles princípios se estão de acordo ou não. Como eu posso saber se algo está de acordo ou não se eu não tenho fundamento? Então, esse é o grande problema nosso, da gente primeiro entender. Eu vou usar várias parábolas aqui, né? Ser Sim. fiel no pouco, como a parábola dos talentos. Muitas vezes a gente tem um talento, então, poxa, eu só tenho o livro dos Espíritos, então pega esse talento, pega e disseca, aprende, entenda, profundamente ali, porque ali tem um tesouro. E a partir daí você vai poder divulgá-lo. E não simplesmente se você já acha que a doutrina espírita é apenas mais uma informação, você já começa a enterrar esse talento. Se o Henri N, que diz lá, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um trabalhador da fé cristã se encontra hoje trabalhando na codificação, não mais na base, mas na cumieira, mais esclarecidos. Eles estavam ali, como nós falamos da outra vez, que são os trabalhadores direto do Cristo, que vêm trazer essa informação, e a gente trata como se fosse apenas mais uma coisa, mais uma novidade, e aí a gente se perde. Por quê? Porque no final, como diz o próprio Santo Agostinho, nós vamos ver o resumo de nossa obra, e às vezes a gente vai perder essa oportunidade. Assim como quando a gente está lá assistindo a vida de Jesus e vê aquelas pessoas gritando Barrabás, né? E as pessoas, eu poderia estar lá. Sim, agora nós estamos aqui. E os espíritos, esses espíritos que vêm nos esclarecer, estão dizendo, grite Jesus, olha aí o teu ensinamento. Aprenda e divulga e viva conforme esse ensinamento. E se a gente não fizer isso, aí sim a nossa consciência vai doer. Que é o que, né? Muito será dado, mas será muito cobrado também. Claro. Então, se nós temos essa ferramenta, nós temos a explicação do pensamento de Jesus. Né? Quando Kardec pergunta lá, qual é o sentido da caridade como entendia Jesus? Olha a pergunta, e os espíritos dizem, olha, Jesus entendia a caridade assim, assim, assim. Então você não pode dizer que você não praticou a caridade porque não sabia, porque tá lá explícito. Tá lá explícito, é. Não tem parábola, não tem, olha, não sei o que, o camelo foi para lá, não. É só o bip. É simplificado isso. Pelo bip. Então, exatamente. Não tem coisa mais simples, é um bip. Né? Não tem coisa mais simples, Jorge. Então, verdade. Nós temos essa ferramenta, então a gente pode ir no Evangelho segundo o Espiritismo, isto é, o Espiritismo esclarecendo o Evangelho, desenvolvendo, como os próprios Kardec diz, desenvolvendo, ampliando os ensinos, porque eles estavam velados, agora nós temos ele abertamente. E se a gente não souber, não entender que aquilo é um tesouro, nós vamos pisotear nesse tesouro e às vezes até se voltar, né, como diz a própria parábola, né? E da pérola ao porco, o porco não quer pérola, o porco ele quer lama, né? Ele quer se jogar ali, lavagem. Então, às vezes a gente se prende a isso. Claro que a gente tem que entender que existe uma massa muito grande de espíritos que estão tendo contato com essa doutrina a primeira vez. E algumas pessoas vão ler e vão ter dificuldade de aprofundar. Então cabe a nós também estudar
tentar tirar o máximo de proveito desse entendimento para facilitar o contato com esses ensinamentos e, de preferência, claro, primeiramente no exemplo. Então, essa é a nossa responsabilidade enquanto espírita. Primeiro, entender. Kardec nos traz as obras fundamentais, ele lista lá todas elas para a gente poder estudar. E às vezes a gente nem isso faz, né? Aí diz Jesus, né? Servo mau, né? Não me foste fiel no pouco, até o que te foi dado te será retirado. O que é isso? Talvez numa próxima encarnação a gente não tenha esse tesouro. A gente pode ir para um lugar, encarnar em algum lugar que esse tesouro a gente não tem. E agora a gente tem. Então tem que fazer bom uso, né? Vamos fazer bom uso. Porque se a gente não fizer bom uso, nós também seremos responsabilizados. Né? Verdade. Como diz aquela canção, o Evangelho está nos dando régua e compasso. Isso. Se você não usar agora, vai ser tirado da régua e compasso. Você vai voltar sem régua e compasso na próxima, fica amigo. mais difícil. Vai ter que se virar sozinho. Vai ficar mais complicado. Sem dúvida. Olha, tem uma passagem no texto de Erasto muito interessante, que é o seguinte. Ele diz assim: que vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. A obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso lavrar. Ide e agradecei a Deus a tarefa gloriosa que vos confiou. Mas pensai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se desviaram. Olhai, pois, o vosso caminho e segui a via da verdade. E aí tem uma pergunta aqui que é feita para ele. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se desviaram, por que sinal conhecer os que estão no bom caminho? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que professarem e praticarem, pelo número dos aflitos aos quais levarem consolo, pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal, enfim, reconhecê-lo-eis pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer a vitória de sua lei. Os que seguem a sua lei são os eleitos, e ele lhes dará a vitória. Mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei, e dela fazem um pedestal para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Então, gostaria que Tony e Jorge comentassem sobre esse perfil do verdadeiro seguidor do Cristo. Isso aí, vejam bem, nós realmente não temos condições de cobrar de ninguém, às vezes nem de nós mesmos, um comportamento nesse ponto. Mas, como eu sempre digo, Jesus era assim e os seus representantes também. Eles mostram o topo. Não vai me ensinar meia boca. Não, por enquanto você faz meia boca. Não. Ele me dá o top. Claro. Eu tenho que chegar lá, tem que ser perfeito, com perfeito é o nosso Pai que está no céu. Agora, eu reconheço que tenho dificuldades. Não é vergonha ter dificuldades para tentar pôr. Agora, eu tenho que 100% do meu tempo estar me esforçando para fazer isso que ele pediu aí, amigo. Entendeu? Eu tenho que me esforçar. Porque à medida, como você falou outra hora, à medida que eu me esforçar, o meu protetor, vendo o meu esforço, ele vem ao meu auxílio. Quanto mais eu me esforço, mais ele carrega a minha bateria. Minha bateria está fraca, mas ele vê que eu estou tentando fazer, ele, pluga em mim aqui o carregador e eu consigo. Outro dia eu li uma mensagem lá num dos livros do Emmanuel, que a gente abre para iniciar o trabalho, confia em ti mesmo. Diz lá ele, poxa, Deus confiou em você a tarefa, por que você não vai confiar em você? Então, se Deus confiou a nós essa tarefa, nesta encarnação, de estarmos no meio espírita, para poder participar dessa maravilha que é levar esse tesouro a todos, por que eu não vou confiar que eu posso fazer? Eu posso falhar até, mas eu tenho que confiar na mão que está me segurando. Certo, meu amigo?
É verdade. E quanto mais a gente se faz escolhido, mais a gente vai receber a assistência e vai se afinizando com os bons espíritos, e essa obra ela vai crescendo. E uma coisa que todos nós devemos não perder de vista, como o Erasto lista aí, que é a questão do interesse pessoal. O antagonista de qualquer virtude é o interesse pessoal. Então, quanto mais a gente elimina o interesse pessoal, mais possibilidade de ver claramente as coisas. Então, muitas vezes, a gente comete certo equívoco, peca, no sentido mais filosófico da palavra, porque o nosso interesse estava em primeiro lugar e a gente não enxerga. Então, ter a ferramenta é uma coisa. Agora, subjugar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, ele tira muita dessa nuvem, dessa névoa que a matéria faz com que a gente fique preso. Então, a primeira coisa que a gente deve lutar é evitar o interesse pessoal. Porque aí eu lembro da frase de João Batista. Agora, depois que Jesus aparece para ele diz: agora o Cristo deve crescer e eu diminuir. É exatamente assim que a gente deve se portar perante esta obra, que é uma obra, como lá no Obras Póstumas os Espíritos falam, né? Que é um edifício que já vem sendo construído há milênios. E nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui, topamos com essa informação. Vamos fazer desse tesouro que ele brilhe, que ele esteja no mais alto. Como fazemos isso? Tirando o interesse, divulgando com amor, com a prática do bem, com o exemplo. É isso que nós devemos fazer. E amar, ninguém ama aquilo que não conhece. Não se pode amar o que não conhece. E como a gente conhece? Estudando. Então, vamos divulgar estudando essa doutrina e tentar, dentro das nossas limitações, vivenciar o máximo possível. Quanto mais a gente fizer isso, como disse o Tony muito bem, mais a gente vai ser feliz e vai encontrar essa felicidade. Sem dúvida. É porque nesse trabalho a gente passa a conhecer, Jorge, a verdadeira felicidade. Porque o próprio, vamos dizer assim, interesse pessoal nos desvirtua de perceber o que é felicidade e o que não é felicidade. Que o interesse pessoal nos leva ao imediatismo, de querer a pronta resposta da satisfação. Então nós temos prazer pontuais, satisfações pontuais. E a gente se contenta com isso. E como é pontual, pode ter neste ponto e no ponto seguinte não ter. Aí vem a frustração, vem o desencantamento, vem o desespero, porque você está preocupado em todo dia, pontualmente, buscar um momento de júbilo, um momento de prazer, de glória. E se é pontual, pode ter ponto e pode ter traço. E na hora que não tem o ponto, você se desespera. Agora, à medida que você se esforça em praticar isso aqui, você começa a descobrir a verdadeira felicidade, que não é pontual, é perene. Isso. Você pode não estar fazendo nada, mas estar feliz. Isso. Porque você está numa vibração de felicidade. Não depende do que você faz naquele momento. Depende do que você faz sempre. Isso. Menos ainda de coisas materiais. Nem pensar nisso. Exatamente. Você pode usar as coisas materiais como instrumento para beneficiar outrem, ou até a si próprio. Não é errado você usar o material para se beneficiar. Nós vivemos num planeta complicado, temos que ter confortos. Até para ajudar os outros, às vezes, precisamos de conforto. Até para te deslocar, às vezes, então tudo bem. Mas não pode ser aquilo a prioridade. Não pode ser um empecilho para você praticar o bem. E aí nós vamos descobrir aquilo que o mestre falava. O que é o reino de Deus? Para explicar, ele levou 13 passagens no Evangelho e não conseguiu explicar para a gente, porque é uma coisa tão difícil para nós entendermos que ele não tinha palavras para explicar. Então, como é que nós vamos entender? É com essa prática, que nós já vamos nos sentir diferentes, Jorge. Quando a gente começa a sentir isso aqui, pensa mais nos outros, pensa em parar o que está fazendo para atender uma pessoa que está ali chamando você no portão, porque não sei o que, mas eu paro aqui, vou lá ver o que o plano quer. Pô, você
parou de fazer o que está fazendo, quer dizer, botou o seu interesse para depois, para atender o outro. Isso aí já te traz uma felicidade. Quando você volta para casa, você ajudou a pessoa, duvido que você não se sinta feliz. Sem dúvida. E nunca mais perde essa felicidade. Isso aí. Não tem nada que vai tirar aquilo de você, não pode acontecer nada que vai fazer você perder aquele momento, aquela felicidade, porque ela é eterna. Entendeu? E essa é a proposta do Cristo. E os fariseus não entendiam. Eu não culpo, porque naquela época não tinham condições morais e intelectuais de entender como a gente entende hoje, Jorge. Não, por mais sábio que fosse o fariseu daquele, ele sabe menos que meus netos, cara. Verdade. Não tem como entender. Então, Jesus estava falando para eles, mas e dirigindo a nós. Nós somos eles mesmos, nós somos aqueles fariseus, gente. Reencarnados. Nós somos aqueles fariseus. Estamos tendo uma segunda oportunidade. Eu espero que a gente saiba aproveitar essa oportunidade. Eu acho que fica assim, bem claro que a gente deve ter em mente, não esquecer nessa trajetória, né, de se preparar para ser escolhido e, logicamente, se transformar e ser melhor e fazer a caridade e ajudar o próximo com a abnegação, tudo que o Erasto falou aqui, você precisa esquecer, colocar de lado os teus interesses pessoais que você colocou ao longo das encarnações, ao longo dos séculos. Está lá na questão 895 do Livro dos Espíritos. Depois do egoísmo, do orgulho, o que mais entrava o teu progresso, a tua felicidade? O interesse pessoal. Por quê? Porque colocando o interesse pessoal, você vai negar tudo isso que o Erasto falou aqui. Verdade. Então é importante, né, que a gente lembre disso, porque estamos todos, o alvo aqui, o objetivo maior, qual é? É justamente a gente se preparar para ser escolhido, para participar daquela festa maravilhosa, né, que quem não quer? Uma festa em que você vai ter uma identificação total com o Pai. Como Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um. Ele está nos chamando, se nós cumprirmos tudo isso, para uma festa. Isso. Não está chamando para beatitude. Não. Entendeu? Para ficar preso lá num lugar orando pela eternidade. Aquele espírito protetor, não, no capítulo 17, O Homem no Mundo, foi bem claro falando nos disso. chamando para uma festa, felicidade, cara. Claro. Não está nos propondo, não, vocês sejam assim que vocês vão herdar o reino de céus, ou vão ficar orando para a paz universal, por eternidade. Nós estamos para festa, gente. É um convite maravilhoso. Agora, tem que te preparar, né? Para ser escolhido. Pois é. Enquanto nós nos preparamos, vamos ficando por aqui, porque o nosso tempo acabou hoje, e agradecendo a presença do nosso querido amigo, nosso querido irmão, e desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.